Por que que no emagrecimento seria diferente? Por quê? Por que no emagrecimento seria diferente? Porque essa live é uma live para mães de família ou pais de família também, né? Por conta de coisas que eu escuto no consultório semanalmente, toda semana. Tenho atendido bastante gente, como sempre, e tem coisas que se repetem, tem padrões, coisas que eu escuto no consultório que se repetem no que diz respeito ao emagrecimento. E às vezes o emagrecimento definitivo escapa pelas mãos de quem está tentando emagrecer, porque a pessoa não sabe emagrecer, todo mundo acha que sabe. E aqui hoje eu vou conversar sobre um detalhe do emagrecimento que é básico, e que separa quem vai ter sucesso de quem não vai ter sucesso. E está tão escancarado, é tão na cara, que hoje para mim, é claro, fica muito fácil de ver assim, essa pessoa ela não entendeu ainda, não entendeu. Eu botei o título da live, por que o emagrecimento seria diferente? Porque eu não consigo imaginar uma mãe ou um pai, cirurgiões, por exemplo, que era a minha profissão, né? Não consigo imaginar uma mãe ou um pai que fosse fazer uma sutura, dar um ponto num filho, numa filha e fizesse mal feito. Não consigo imaginar. Já pensou ter um cirurgião, a mãe e o pai são cirurgiões e na hora de dar um ponto num filho, numa filha, faz um trabalho mal feito, como se não soubesse fazer, desaprendeu, faz um trabalho porco. Difícil imaginar isso, né? Imagina um pai ou uma mãe, engenheiros, arquitetos, um arquiteto, e aí está planejando a casa para um filho. Eu não consigo imaginar que um pai ou uma mãe arquiteto planejaria uma casa para um filho e não prestaria atenção nos detalhes. Não consigo imaginar. O engenheiro vai fazer uma ponte para um filho passar. Eu não acredito que ele faria qualquer coisa. Não acredito. Simplesmente não acredito. E por quê? Porque é óbvio que a gente quer dar para a família o melhor, né? Quando a gente tem maturidade, a gente quer dar para o mundo, para as pessoas, o melhor. Mas independente da maturidade, a gente quer dar o melhor para os nossos, né? Para que a gente conhece, para que a gente tem proximidade. Aí, guarda essa ideia e vai para a seguinte conversa. Doutor Marcelo, olha, eu estou me saindo muito bem. Acompanha comigo. Eu estou me saindo muito bem, porque eu consegui me manter, estou cuidando, estou fazendo exercício físico, estou tratando minhas doenças, estou me cuidando, doutor Marcelo. E estou cuidando muito da rotina alimentar também. Não tenho comido bobagem, não tenho comido muito carboidrato, doutor Marcelo, não comi porcaria, não consumi farinha, açúcar, óleo e álcool. E olha, doutor Marcelo, que para mim é muito difícil. Eu disse, por quê? Porque na minha casa, né, doutor Marcelo, tem muita porcaria. E eu, doutor Marcelo, eu compro, eu levo lá para minha casa. Eu levo doce para os meus filhos, eu compro lá as coisas que meu marido gosta. Leite condensado, empada, doce, massa, margarina. Na minha casa lá eles só usam margarina. Então eu compro margarina lá para eles, né, doutor? Mas eu não tenho consumido, doutor Marcelo. Eu não tenho comido bobagem, não tenho comido doces. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Tu tá tentando emagrecer, então tu tá tentando melhorar a tua saúde, tá. Tu tá evitando comer porcaria, é isso? Tá. Só que é tu que compra e é tu que leva e tu dá para os teus filhos tudo que tu não deveria comer. Tá, mas para eles tá tudo bem, é isso? É isso. Então tu é a cirurgiã que dá um ponto mal dado, tu é a cirurgiã que constrói uma casa horrível pro teu filho, tu faz uma ponte que não presta para ele também. Tu faz isso. Porque por que para a saúde são outras regras? Eu não entendo assim, ó. Tá bem que a gente não tem que obrigar ninguém a nada. Eu já falei isso. E falo e repito aqui.
Cada um deve ser agente do seu próprio processo, cada um é responsável por si. Quer vir comigo, vem, não quer vir comigo, não precisa, só não me atrapalha. Mas daí, a pessoa ter como normal, como tranquilo, como tudo bem, levar para casa margarina, doce, massa, pão, bolacha, e criar a cultura em casa de que para o resto da família está tudo bem. É que eu tô tentando emagrecer, né? Tá mal, né? Tá muito mal, né? Tá bem errado. Eu entendo a realidade de cada um, e eu sei que as mudanças são individuais e que na hora de levar a mudança para dentro de casa é muito difícil. Eu sei disso. Eu não sou só médico, eu sou marido, eu sou pai, tá? Eu sei como é que funciona, tá? Não adianta me chorar as pitangas, eu sei como é que é. O que tem que mudar é a mentalidade. A mentalidade tem que mudar. O que eu quero dizer é que uma mãe que consegue dar com naturalidade para uma criança um monte de porcaria comer, ela não vai emagrecer. Eu posso garantir, ela não vai emagrecer. E eu não tenho obrigação primária de decidir o que essa mãe vai dar para as crianças. Eu não tenho essa obrigação. Ela faz o que ela quiser. Não é obrigação minha decidir isso. Mas eu tenho a obrigação de dizer para ela assim, ó, o emagrecimento definitivo, ele começa pelo entendimento. Por que uma pessoa emagrece definitivamente, tem sucesso e nunca mais engorda? Porque o modo dela pensar mudou. 100% das pessoas que emagreceram definitivamente, elas não emagreceram porque elas usaram uma técnica perfeita. As pessoas que emagreceram definitivamente usaram uma técnica efetiva com conhecimento e entendimento do que precisa ser feito. Elas mudaram. Quem emagreceu definitivamente mudou. Por que 95% das pessoas que tentam emagrecer falham? Porque elas não querem mudar. Não querem mudar. Querem continuar fazendo as mesmas coisas, na mesma vida, no mesmo mundinho, não mudar e ter um resultado diferente. A mãe que consegue seguir dando da mesma forma porcaria para as crianças, ela não mudou. Porque se ela tivesse mudado, ela não conseguiria dar da mesma forma. Não conseguiria. Até daria. Eu dou, os guri querem comer alguma porcaria, eu dou uma porcaria para eles comerem. Há muito contragosto falando. Eles têm que me aturar falando. Há muito contragosto, dou falando. E, eventualmente, até dou alguma porcaria, sem falar nada, quando tem assim, sei lá, toma aqui um presentinho, uma coisa assim que não tem nenhum significado maior, porque a pior das coisas é atribuir um significado a uma porcaria que tu dá, né? Toma aqui essa porcaria porque tu te saiu bem no colégio. Pior armadilha de todas, né? Toma aqui essa porcaria aqui porque tu te comportou bem. Porra, o que é? Presentear com porcaria porque se comportou bem? Bom, tá criando um monstro em casa, né? Tá criando um monstro. E aí, das várias vezes que eu escutei isso, deixa eu apagar essa luz aqui, porque eu não tô me agradando dessa luz aqui. Aí. Das várias vezes que eu escutei isso, teve uma coisa que eu não vou entrar em detalhes, mas foi assim, ó. Como eu sempre exponho, eu faço várias coisas que disseram pra gente não fazer na faculdade. Tem várias coisas que eu faço hoje como médico que não me aconselharam fazer na faculdade, como, por exemplo, expor um pouco da minha vida pessoal e me citar de exemplo e coisa e tal. Isso não é o que é mais dito pra gente fazer. Aí ela me perguntou sobre umas coisas da saúde dos meus filhos. Eu não vou falar sobre o que é, tá? Não vou falar porque é assunto polêmico. Mas me perguntaram assim, mas teus filhos têm que fazer tal e tal coisa, Tu deixa? Eu disse, deixo na hora. Tu não tem medo que eles adoeçam? Eu não tenho medo nenhum, eu deixo na hora. E aí eu complementei assim, ó. Só que eu também não levo M&M's para casa e também não fico fazendo doce com leite condensado para eles. Eu confio na saúde dos meus filhos porque eu construí essa saúde com eles. Então eu exponho eles ao que eu julgo que eles são capazes de
de tolerar e de que acabe fazendo bem para eles, eu não protejo eles de tudo, mas porque eu confio nos filhos que eu fiz e eu confio na educação e na alimentação que eu dou para eles. Então eu exponho eles porque eu acredito no que eu faço com eles. Aí a pessoa ficou assim, pois é, tu leva tudo quanto é porcaria para casa? Tá. E aí agora tu tem medo que eles adoeçam? Eu não tenho medo que os meus adoeçam. Eu não tenho medo. Eu também não tenho medo de adoecer. Por quê? Porque os meus boletos eu pago, sou eu que pago meus boletos. Então, a gente não pode encarar o emagrecimento como uma fase de perda de peso. Olha aqui, ó, pause na live. Pause na live total. O emagrecimento não é uma fase onde se perde peso. O emagrecimento é uma fase de mudança de entendimento. Pelo amor de Deus, se eu não falei isso antes, me perdoem. Se eu não falei isso antes, nesse ano de Instagram, ano e meio agora, acho. Me perdoem se eu não falei isso antes. Se eu não falei isso antes, estou falando agora. Tá? O emagrecimento não é uma fase de perda de peso. O emagrecimento é uma fase de mudança de comportamento, de mudança de entendimento. Quem encara o emagrecimento como uma fase de perda de peso, nunca vai emagrecer. Portanto, quem consegue ficar fazendo um esforço voluntário para emagrecer, mas acha normal e natural que uma criança não come e coma só bobagem, me desculpa, mas tu não está emagrecendo. A balança pode estar baixando, mas tu não está emagrecendo, porque emagrecer não é uma fase de perda de peso, é uma fase de mudança de comportamento, de mudança de entendimento. O emagrecimento deve ser uma das melhores fases da vida, porque deve ser uma das fases onde a gente olha para trás e lembra assim, olha a pessoa que eu era e olha a pessoa em que eu me transformei. Esse é o emagrecimento, né? Olha o peso que eu tinha na balança antes e olha o peso que eu tenho agora. O emagrecimento é uma fase de mudança de comportamento, de entendimento, que extravasa para as outras áreas da vida, por vários motivos que não venho aqui comentar, quem já me conhece mais já sabe. O emagrecimento, ele muda o nosso meio, ele muda o comportamento e o pensamento das pessoas à nossa volta, porque o emagrecimento definitivo envolve uma mudança no próprio padrão de pensamento da pessoa que emagrece. Esse é o emagrecimento definitivo. Se isso não tinha ficado claro até hoje para vocês, então desculpa, estamos recomeçando aqui no Instagram. É preciso que seja entendido assim, ó, que quando uma pessoa decide que agora vai perder peso, essa pessoa agora vai começar a ver a vida de uma maneira diferente. E vai começar a se impor suas posições de uma maneira diferente. E isso envolve certas renúncias e certas escolhas que antes não faziam sentido e vão começar a fazer sentido agora. Mas vão começar a fazer sentido agora num sentido amplo da palavra. O entendimento vai ser diferente. Assim como quem constrói uma ponte, assim como quem dá um ponto numa pessoa, assim como quem projeta uma casa. A gente não consegue deixar de ser médico, deixar de ser engenheiro, deixar de ser arquiteto, deixar de ser alguma coisa quando entra em casa. A gente não faz isso. Eu não opero mais hoje. Mas se por acaso agora um dos guris se corta aqui, se machuca, instintivamente o Dr. Marcelo cirurgião entra em cena e faz o que precisa ser feito de maneira adequada. Então, o emagrecimento ele não fica só dentro de um compartimento provisório para fazer com que o peso baixe. O emagrecimento ele troca aplicativos na cabeça da pessoa de modo que coisas que não faziam sentido passam a fazer sentido. E a pessoa começa a agir eternamente agora com esse novo entendimento. Quem consegue se manter para o resto do mundo a mesma coisa, mas toma uma atitude provisória em busca de perda de peso, não está emagrecendo. Não está emagrecendo. Ficou claro isso? Certo? Por que eu não opero mais? Eu não opero mais porque parou de fazer sentido para mim. Porque eu sou o cara que lembra, né? Lembrem que eu sou o cara de várias vidas em uma só, até fazer uma que sirva para nós. E depois, se por acaso ela deixar de servir, a gente troca ela por outra, e por outra, e por outra. Quando eu pensei em ser médico, operar para mim fazia muito sentido, porque é assim que eu achei que eu ajudaria as pessoas, etc. Depois eu comecei a ver que, na verdade, eu estava, alimentando um sistema que não é legal, porque a maioria das coisas que eu operava, tu quer saber mesmo, é por isso, ó. Porque a maioria das coisas que um cirurgião geral opera são doenças que não existiriam se a pessoa vivesse um estilo de vida saudável. Isso começou a me incomodar muito quando eu vi que eu estava pagando as minhas contas todas com doenças que eram geradas por estilo de vida, e a coisa que eu mais gostava de estudar era como manejar o estilo de vida para que as pessoas não adoecessem.
Então eu comecei a ganhar dinheiro com uma coisa que não fazia sentido para mim. Quando isso aconteceu, eu cheguei em casa e disse para dona Sabrina, segura essa, mas para mim não dá mais para operar. Aí eu comecei daí eu já estava contratado na cirurgia cardiovascular, que eu estava operando só na cardíaca, e aí depois eu comecei a levar isso para cardíaca também. Cirurgia cardíaca começou a me incomodar, porque eu estava operando, quando eu comecei a operar na cardíaca, se operava pessoas de 88 anos com problema em valvulares, e depois, no final de 5 anos, eu já estava operando pessoas com 49 anos, infartadas, obesas, fumantes, diabéticas, por causa de um estilo de vida ruim. Pedi demissão da cardíaca também. Como eu ainda era cirurgião, eu disse, não, eu vou para a cirurgia plástica, então eu vou fazer prova para a cirurgia plástica. Comecei a acompanhar um cirurgião plástico, fui contratado, comecei a operar na cirurgia plástica, porque eu acreditava que quando a gente muda o estilo de vida e a pessoa, doutor Estranho, quando a gente muda o estilo de vida, por exemplo, sobra a pele do abdômen, a mama da mulher que tem 2, 3 filhos pode não ficar igual, e a cirurgia plástica ocupa um lugar lindíssimo, que eu sou apaixonado até hoje, que é de devolver o corpo, retirar as sequelas das pessoas que se perderam na vida, acabaram tomando decisões ruins, e não importa, porque a vida nos traz essas opções, a gente acaba sendo atropelado pela vida, acabou engordando. E aí então eu me coloquei num papel e disse, então agora, como cirurgião e como médico do estilo de vida, eu vou ajudar as mulheres e os homens a recuperar o corpo que eles sempre deveriam ter tido, nunca deveriam ter trocado, e com a cirurgia plástica a gente vai resolver as sequelas disso. E devolver um corpo em definitivo, tirar o excesso de pele, colocar a mama no lugar, coisas incríveis, sou apaixonado, maravilhoso. Só que daí aconteceu uma outra coisa, que o meu consultório cresceu muito, eu comecei a ter que escolher assim, que ou eu opero, ou eu dou atenção para a medicina do estilo de vida. E em algum momento eu tive que decidir assim, como é que eu ajudo mais na vida das pessoas? E eu me dei conta de uma coisa que eu sempre soube, só que era uma coisa que me martelava, assim. Operar. Cirurgiões são maravilhosos. Eu sou fã dos cirurgiões, porque foi o meu sonho de vida ser cirurgião, então eu ter feito tudo que eu quis na cirurgia, para mim foi maravilhoso. Mas operar, fazer o que eu fazia, muitos fazem, e talvez melhor do que eu. E fazer isso que a gente está fazendo aqui hoje, aqui no Instagram, desse jeito que eu faço com as pessoas para quem eu trabalho, só eu faço. Do jeito que eu faço para as pessoas que eu faço, só eu faço. No momento em que, por exemplo, eu agora desligo essa live e eu apago o meu Instagram, vocês tentam procurar Dr. Marcelo Cardoso e não existe mais, provavelmente muitos de vocês eu conseguiria ajudar e eu não ajudaria por ter sumido do Instagram. E eu tive que optar se eu seguiria operando, cirurgias de 6 horas, 8 horas, 2 cirurgias ou 3 por dia, ou se eu ia me dedicar para o consultório e para o mundão digital e ofertar esse conhecimento para o mundo todo. E nesse tempo eu me aposentei, me pedi demissão, me aposentei, não opero mais, faz muito tempo que eu não entro num bloco cirúrgico, pelo menos meio ano faz que eu não entro no bloco cirúrgico, que eu não entro mesmo, assim, e que eu já estava ali, já me aposentando. Por conta dessa realidade que eu digo para vocês, e às vezes vocês acham que é utópico ou mentira, de fazer várias vidas em uma só, até fazer uma que sirva para nós. E isso eu faço diariamente, o meu pensamento ele é sempre esse, de achar o que precisa ser mudado, mudar. Por que eu estou contando isso? Porque tu pode fazer isso. Por isso que eu estou contando isso, porque não é sobre a minha vida que eu estou falando sobre a tua vida que talvez tu esteja deixando de viver. E para poder fazer isso, precisa ter um posicionamento claro, certeza do que está fazendo, e isso começa no campo das ideias, isso começa com tu ter paralelismo, com tu ter um posicionamento claro das coisas que tu pensa, no que tu acredita e o que tu quer fazer. A pessoa que está tentando emagrecer, mas que leva
chocolate, M&M's e doce de leite, leite condensado e oferta para uma criança com naturalidade, como se isso fosse possível, ela não é capaz de mudar a realidade dela como eu fiz com a minha várias vezes e ainda vou fazer outras tantas, com certeza. Porque quando eu me posiciono frente à vida, eu me posiciono de verdade. Eu não fico no meio do caminho. E o que tu tem que fazer para emagrecer definitivamente é te posicionar de verdade, não é ficar no meio do caminho. Quando eu ensino lá as coisas sobre bioquímica, quando, por exemplo, no consultório eu falo coisas mais médicas mesmo, o Instagram não é um lugar para coisas médicas assim, pesadas. O Instagram, ele é sobre estilo de vida. Sobre estilo de vida, com pinceladas de fisiologia e bioquímica para vocês entenderem, para tu poder entender do que eu estou falando. Mas a parte médica é a parte médica de atendimento individual. O Instagram, ele é para entender que é possível. Então, para você entender assim, ó, o teu emagrecimento, ele é tão possível quanto mudar de profissão. O teu emagrecimento, ele é tão possível quanto melhorar o teu relacionamento. O teu emagrecimento, ele é tão possível quanto tu ser mais feliz e ter mais clareza de raciocínio. Só que para isso tu precisa dar um pause, não na live, precisa dar um live na vida. E não precisa assim, como eu queria ter essa força. Como eu queria ter essa força? O que impede? Eu não falei aqui nada que não dependa do caráter. Eu não falei nada do que eu fiz da minha vida, nada. E nada do que eu estou te sugerindo fazer na vida depende de qualquer outra coisa, não depende nem de dinheiro, não depende de nada, depende exclusivamente do posicionamento e do caráter, não depende de nada. A questão é assim, ó, eu posso dar um doce pro meu filho, eu posso pegar Dante, pega aqui, come isso aqui, o Dante é o que mais gosta de doce. Dante, pega aqui, pega esse bombom aqui, eu posso dar, tá? Não tem problema, eu posso fazer isso. A grande questão é como eu faço isso e qual o meu posicionamento frente a isso. O Dante sabe que eu tô dando aquilo ali, e ele sabe que aquilo ali não é uma coisa normal. Tanto que se eu dou alguma coisa pro Dante ou para qualquer um dos guris, eventualmente o Dante até diz assim, não, esses tempos no verão eu comprei picolé, passou um picolezeiro aqui na frente, eu fui lá, comprei, paguei e dei para eles. O Dante pegou, não, picolé, não, eu não acredito, pega aqui, velho. Pega aqui, tá calor, pode tomar aí, toma aí de boa. Tá? Só que o posicionamento é muito claro, porque ele sabe, isso não é uma coisa normal. O Dante sabe, o Davi sabe, o Davizinho sabe, o Theo sabe. Assim, pô, eu contei para uma paciente esses dias, eu contei assim, ó, tu quer ver os meus guris assim, ó, surtarem, quase botar roupa assim, já tô com roupa tu quer ver meus guris surtarem e dizer assim, ó, aqui gurizada, vou sair de casa agora, e eu vou passar numa padaria, vou comprar pão, nós vamos comer torrada. Pegar um sábado de tarde assim, ó, nós vamos comer torrada. Pão, presunto, queijo, manteiga, torrada. Ah, não, pai, eu não acredito. Nós vamos comer torrada, gurizada. Ah, não acredito. Vamos comer torrada. É festa, é aniversário. Não é uma coisa normal. Não é uma coisa normal. Aqui, ó, gurizada, hoje nós vamos comer pizza. Nós vamos comer pizza hoje, tá? E vamos comer sorvete depois. O que é? Parou o mundo. É festa, é aniversário. Por que, pai? Não, por nada, não tem motivo. Volto a dizer, pior coisa, associar comida processada, que deve ser encarada como comida festiva, assim, drogas recreativas. Pedir uma pizza e comer um sorvete depois são drogas recreativas. Pior coisa é associar isso a um evento. Fez prova, passou na prova, comeu uma pizza, se comportou bem, pega o chocolate. Pior coisa, é caminho sem volta. Porque a pior coisa é criar uma sequência previsível de gatilho, ação e recompensa. É a pior coisa. Quer ver um negócio? Eu vou mostrar um negócio. Aqui, ó. Pode dar errado, eu tô fazendo ao vivo. Pode dar errado, tá? Então segura.
Aqui, ó. O sushi não tá aqui. O sushi não tá aqui. Quando eu pego essa chave, quando eu pego a chave e abro a porta, eu pego a chave, abro a porta, eu pego a chave, abro a porta, o sushi vai pra porta. Porque ele já espera pra sair. Eu pego a chave e abro a porta, o sushi vai pra porta. E daí, sushi, tu acabou de sair pra fazer xixi, cara. Tu acabou de sair pra fazer xixi. Mas eu pego a chave, abro a porta, ele vai pra porta pra ir pra rua pra fazer xixi. Não adianta, é uma coisa irresistível. Ele pega o barulhinho da porta, o barulhinho do chaveiro, ele vê eu pegar o barulhinho do chaveiro e já vai pra porta, porque ele sabe que eu vou abrir pra ele sair pra fazer xixi. Ele acabou de fazer xixi, ele vai pra porta pra fazer xixi. Não adianta. Gatilho, ação e recompensa é a pior armadilha que a gente pode entregar para uma pessoa, porque isso é impossível de ser apagado. Impossível. Quando uma mãe torna normal levar para casa doce, porcaria, normal, ela está tentando emagrecer, mas ela torna normal chegar em casa trazer um doce, chegar em casa levar um doce, cria um condicionamento que depois não tem quem tire. Não tem quem tire. Para uma dessas pacientes do consultório, eu falei para ela assim, ó, tu tá entendendo o que tu tá fazendo? Eu só quero saber só se tu sabe o que tu tá fazendo. Porque no momento em que tu torna normal, que eles comam tanto comida quanto bobagem com a mesma naturalidade, e no momento em que tu casa, que tu vai levar M&M's, que tu vai levar doce porque passou na prova, porque passou não sei o quê, tu tá entendendo que tu tá criando um adulto obeso, diabético, e que provavelmente tu vai interferir no futuro dele, negativamente. Tu sabe disso? Tu ao menos sabe disso? Porque se tu souber disso, tu fizer isso e azar, bom, pelo menos beleza, tá? Porque se tu tá fazendo isso achando que tá tudo bem e que depois eles controlam isso, né? Quando eles crescerem, não, eles nunca vão saber, eles nunca vão controlar. Porque eles estão aprendendo sobre o que é normal e o que não é normal e criando as suas crenças, os seus limites, as suas possibilidades de acordo com o que tu passa para eles que é normal ou não é normal. No momento em que tu cria para eles o conceito de que é normal comer pão com margarina, botar açúcar no café, comer M&M's, doce de sobremesa, comer uma massinha branca. Bom, tu quer me ver infartar? Infartar é ver as mães que dão massinha branca para as crianças comer. Eu acho que isso aí deveria, é quase coisa para conselho tutelar. Brincadeira, né? Brincadeira, porque no nível de conhecimento que a gente tem hoje, no nível do lado de cá, se tivesse um conselho tutelar do lado de cá, conselho tutelar do lado de cá do muro, seria passível de denúncia, assim, poxa, essas crianças não estão comendo comida, essas crianças passaram a manhã comendo bolacha e agora no almoço elas estão comendo massinha, parafuso, branca, sem nada. Aí tem uma que diz assim, não, mas não é sem nada, é com maionese, massa com maionese. Vai me dizer que vocês já não viram mãe dar massa com maionese para a criança comer. Se tivesse um conselho tutelar do lado de cá, nem sei, acho que era até inafiançável. Era inafiançável, eu acho. Tá? Acho que era crime inafiançável. Perdi as crianças, perdi a guarda das crianças. Tá? Massa branca, massa parafuso, massa espaguete. Bota ali na água, bota ferver, depois tira aquilo ali, dá pra criança comer. Isso aí é o conceito tutelar. Claro que é uma brincadeira, porque assim, ó, ninguém nem sabe o que é massa, macarrão. Miojo, enquanto miojo, Claro, aqui cabe uma ressalva que é a seguinte, ó. Quanta porcaria eu comi na minha vida. Não tem como saber. Foi demais. Eu te digo assim, ó. Quanta porcaria eu comi na minha vida. Foi demais. Eu me criei do lado de uma... Se chamava armazém, né? Bar, armazém, sei lá como é que chama isso. Armazém, sei lá. E eu tinha carta branca. Na época era a dona Hildegard e o Wilson, que eram os donos do bar, que era do lado da minha casa, vizinho. Eu tinha carta branca. Eu chegava lá, da idade do Theo, 4, 5, 6 anos. Chegava lá, entrava para trás do balcão, tomava guaraná de garrafa, direto. Comia baconzitos, direto. Era assim, a carta branca. Cresci, só porcaria. O que eu comi de miojo nessa vida, na vida de adolescente, assim, 15, 16, 17 anos, nossa mãe, acho que eu comi fardos de miojo.
O que eu comi de bolachinha, tinha uma bolachinha na minha idade que era bolachinha Fominhas. O que eu comi de bolachinha Fominhas de... Bolachinha Fominhas de baunilha. Bolachinha Fominhas de baunilha. Demais, pô, demais. Eu comi um pacote inteiro, assim. Foi demais, tá? Foi demais. Pô, Pingo Douro, enchia a boca de Pingo Douro, ficava mastigando aquele Pingo Douro, ficava aquela massa lá, Jesus, tá? Bom, vocês já viram eu contar que eu comia miolo de pão no leite condensado? Já viram eu contar isso, né? Comia miolo de pão no leite condensado? Tá, tudo bem, tudo bem. Com 24 anos eu estava obeso e diabético. Tá, isso tudo bem, tá bem, desculpa. Com 24 anos eu estava obeso diabético, tomando remédio, losartan, omeprazol, glifage, losartan, bromazepam com 24. Tá, desculpa, fiquei obeso diabético. Mas tá, o que eu comi, mas sobrevivi. Tá, sobrevivi, deu tempo. Tá, deu tempo. Tô aqui hoje, 1,72 m, 69 quilos, tudo maravilha, não tomo nenhum remédio. Então, diz assim, Marcelo, tu pagou um picolé pro teu filho? Claro, assim, tu entendesse? O que importa é a cultura. O que importa? O que importa é a cultura. O que importa? O que importa é o entendimento. Um picolé pode ser um picolé ou um picolé. Tem interpretações diferentes para picolé, tá? Um picolé, como sendo um item safe, total, só comer, dá-lhe, quantos tu quer? 32, come 32 picolés, isso é uma coisa. A outra coisa é assim, ó. Toma aqui um picolé. De boa, tá calor? Toma aqui um picolé. Isso é uma coisa, tá? Isso é uma coisa. O entendimento é a cultura, junto com o picolé, junto com o M&M's, o pai e a mãe, eles estão entregando cultura. Junto com o picolé, estão entregando cultura, estão entregando entendimento. Junto com o prato de comida também, está entregando cultura, está entregando entendimento. Junto com o que a gente oferece de possibilidades para as crianças, a gente oferece um entendimento de mundo, uma dinâmica, das coisas que pode e não pode, das coisas que a pessoa precisa escolher ou abrir mão. A gente está criando um adulto ali, e muito do que a gente está vendo na adolescência de hoje são adolescentes e adultos jovens que não tem muito essa noção do que pode e não pode, ou do pode mas não deve, ou eu quero mas não posso, eu quero mas não devo. Essa coisa tá toda meio deturpadona, assim, nessa geração que tá chegando, que é meio um negócio assim, ó, se eu quero eu posso, não, a vida é uma só, e etc. Essa geração de agora, ela tem muita dificuldade, assim, em renunciar. Ela tem muita dificuldade, assim, vou fazer, não vou fazer, não tá na hora. Essa geração de agora... Não dá, tanto que essa geração de agora, eu atendo no consultório, eu não atendo criança, né? Eu não atendo criança, já fica aqui uma informação, né? Eu não atendo criança. Mas, eventualmente, aparece para mim lá filhos de pacientes com 11 anos, com mais de 100 quilos. Para uma criança de 11 anos ter mais de 100 quilos, ela necessariamente precisa ter uma cultura alimentar muito ruim. Para uma criança de 15 anos, um adolescente de 15 anos ter mais de 120 quilos, ela precisa ter uma cultura alimentar muito ruim. Só que esses dias eu vi, a Sabrina Degg me mostrou que... Deixa eu só ver uma coisa aqui. A Sabrina me mostrou um story esses dias de uma pessoa dizendo, não me lembro direito, assim, se a Sabrina estiver na live ela me ajuda aqui. Era uma história assim, dizendo assim, porque eu me amo, porque eu me gosto, porque eu mereço. Sei lá, alguma frase dessas assim de empoderamento. Nós devemos nos amar. E aí era uma foto dentro daquela franquia, não posso falar, eu acho, né? Aquela franquia, daquela letra maiúscula amarela lá. E aí depois dentro do carro aquele lanche podre, aquele troço nojento ali assim, porque eu me amo, porque eu me gosto, porque eu mereço e me amo. A Sabrina botou aqui, porque eu mereço e me amo. Aí dentro daquela franquia de lanches lá. Então, eu conheço várias pessoas, vários adultos com filho, que criam esse vínculo afetivo. O vínculo afetivo é com um lanche, tá?
Claro que isso vale para outras coisas, assim, ó. Pior coisa um pai ou uma mãe criar um vínculo afetivo por dinheiro, vínculo afetivo por presente, vínculo afetivo por premiação, assim, ó. Se tem uma coisa que meus filhos não têm é vínculo afetivo por dinheiro. Eles nem sabem se eu tenho dinheiro ou não tenho, porque eles têm a mesma vida que teriam com qualquer dinheiro. Eles têm vínculo afetivo, vocês veem, quando eu tô o Davizinho já tá dormindo já, mas vocês veem assim, eu tô na live e o nosso vínculo afetivo é dizer eu te amo, e se abraçar, e se dar carinho, assim. O meu núcleo familiar, eu, a Sabrina e os guris, a gente tem uma troca muito grande, assim, ó, de declaração, de se falar, assim, de dizer, pô, pá, te amo, os guris, assim, pá, te amo. Os guris se chamam mano, o Davizinho chama mano. A questão mercantilista, assim, não sei se é essa a palavra, mas econômico-financeira, assim, de premiação, não tem vez aqui. E a questão de ligar, premiação com comida. Ah, se tu fizer isso, só vai ganhar isso se comer isso. Só vai fizer se terminar todo o prato. Só vai se... Ah, como tu te comportou bem, então isso aqui não existe, não existe. Todo afeto aqui, ele é por afeto. Toda compensação é por afeto. Aqui a gente tenta fazer o seguinte, ó, e isso eu tô te dizendo não é sobre a minha vida, é para tu entender que as coisas são possíveis. E isso que eu tô falando nada tem a ver com dinheiro, pelo contrário. Pegar uma criança, botar dentro de um carro e levar numa franquia de M maiúsculo amarelo lá, isso envolve dinheiro. Olhar no olho dela e dizer assim, tá, vem cá, o que tu precisa? Vem cá, me dá um beijo, um abraço. Isso só precisa de caráter, não precisa de dinheiro. Isso é cultura, isso é cultural. Aqui, a premiação do afeto é com afeto. Ponto. E aqui o que é normal... Esses dias eu e a Sabrina, a gente tava olhando assim, dizendo assim, pô, troço louco, né? Aqui o que é normal é dizer que ama. O que é normal é pedir um abraço. Ponto. O resto, prazer e recompensa, é do orgulho. Orgulho. Pô, vocês estão bonitos, hein? Pô, que coisa legal, hein? Pá, vamos passear, hein? Vamos curtir. Pá, olha aqui, olha que dia que tá bonito. Vamos limpar a piscina, vamos pular na piscina. Virtudes, caráter e orgulho pelos bons resultados. Ponto. A comida não tem nada a ver com isso. Nem a comida boa, nem a ruim. Nem a comida boa e nem a ruim. Tá? Nem a comida boa, nem a ruim. Nem a comida boa nem é ruim. Agora, a pior coisa é usar a ruim como premiação. Não tá legal, não tá bem. Com a porcaria. Tá bem, teve aniversário, não sei o quê, como uma porcaria. Perdeu. Esse é um adulto que não vai saber renunciar, não vai saber fazer boas escolhas, não vai saber lidar com as frustrações. Quer ensinar uma criança a lidar com as frustrações? Quer aprender a ensinar uma criança a lidar com as frustrações? Quer? Então, percebe a frustração de uma criança, de um adolescente, fala sobre isso e paga com afeto. Quer aprender a lidar com a frustração das crianças, dos adolescentes? Identifica a frustração, fala sobre isso e paga com afeto. Cara, vem cá, velho, o que foi, cara? Não, porque eu não gosto, eu não tô, não sei o quê. Tá, o que está acontecendo? Não, porque eu não consegui, não sei o quê. Cara, não é sempre que vai se conseguir. Não é sempre que vai se conseguir as coisas, cara. Não é sempre. Às vezes as coisas vão dar certo, às vezes não vão dar certo. Eventualmente, a culpa é tua. Tá? Tudo bem. Eventualmente, a culpa é tua. Eventualmente, a culpa não é tua, cara. Tá? Mas nas duas situações, tá tudo bem. Desde que tu aprenda com isso e que tu entenda que tu tá dando o teu melhor. Tu tá dando o teu melhor? Tu estava dando o teu melhor? Era o melhor que tu conseguia fazer? Então, cara, tu tá aprendendo. Vem cá, me dá um abraço. Não sofre. Me dá aqui um abraço. Tá? Tá tudo bem. Vamos junto. Segue. Vamos adiante. Tá tudo bem. A criança que aprende a lidar com a frustração, não com prêmio. Toma aqui um doce, toma aqui um M&M, toma aqui não sei o quê. A criança que aprende a lidar com a frustração, primeiro, sabendo que a frustração existe. Olha, quem me conhece, quem estava nas lives da madrugada, sabe assim, olha, meu filho,
eventualmente as coisas tendem a dar errado. E eventualmente a gente precisa trabalhar duro para fazer dar certo. Então não te sente tão mal assim porque as coisas não deram certo, porque para dar certo a gente precisa se organizar para fazer isso dar certo. Essa tua sensação ruim é uma sensação ruim que de vez em quando vai ter. Só que tá tudo bem, a gente aprende com isso. Vem cá, me dá um abraço. Vem cá, me dá um abraço. Não, não sei o que, não, eu tô chateado. Vem cá, me dá um abraço. Dá aqui um abraço. Dá um abraço aqui, para, dá um abraço. É isso? Pronto? Beleza. Então voltem lá no começo da live, quando eu estava falando sobre entendimento. Entendimento. De que depende o emagrecimento definitivo? Do entendimento. Marcelo, falar sobre lidar com as frustrações tem a ver com o emagrecimento definitivo? Ora, bolas. É óbvio, né? É óbvio que sim. Afinal de contas, quantos, ou tu que está me escutando, quantas vezes tu não falhou porque na hora de ter que tomar uma decisão de renúncia ou de escolha, tu fez uma escolha ruim ou não conseguiu abrir mão de algumas coisas por conta de busca de prazer e recompensa, por conta de frustrações. Ora, lidar com as frustrações é um dos pré-requisitos para o emagrecimento definitivo. Eu estou falando contigo porque eu falei no início da live que essa seria uma live para pais de família e mães de família, né? Claro que isso serve para quem não tem filho ainda, é óbvio que o conhecimento e a informação, ela se aplica a qualquer ser humano que está em busca de evolução e desenvolvimento pessoal, óbvio. Então, quando a gente pensa em frustração, escolhas, renúncias e entendimento, a gente está falando sobre emagrecimento definitivo, porque emagrecer não é diminuir o peso na balança. Emagrecer é mudar o comportamento e o entendimento. Então, nada melhor do que se conhecer e conhecer a dinâmica do funcionamento das pessoas, das crianças, do teu funcionamento. Quando eu estou te falando sobre prazer e recompensa, quando eu estou te falando sobre premiação para o teu filho, tu consegue ver por que tu falha tanto, né? Tu te dá conta, né? Tu te dá conta por que tu falha, né? Tu não teve esse entendimento. Eu não tive esse entendimento. A minha criação... Olha aqui, ó. Pause na live para poder acabar a live, tá? Pause para acabar a live. Pause para acabar a live. Hoje em dia eu olho para o Davi, eu olho para o Theo, principalmente que são menores, tá? E quando eu vou falar qualquer coisa para eles, qualquer coisa, hoje... A não ser as coisas que a gente fala no automaticão, assim, tá? Mas quando eu vou falar uma coisa qualquer, eu penso se eu não vou criar uma verdade relativa ou uma crença limitante, por incrível que pareça. Tá? Qualquer coisa, quando um dos guris me pergunta uma coisa, quer ver um negócio? Tá, uma bobagem, tá? Bobagem, é uma idiotice, eu vou falar uma idiotice agora. Mas não é para prestar atenção na idiotice, é para prestar atenção na dinâmica. Tá? Vou falar uma idiotice, não presta atenção na idiotice, só na dinâmica. Eu cresci escutando assim, ó, idiotices, tá? Não brinca com fogo, brinca com fogo. Criança que... Por que nos fala isso? Para não brincar com fogo, né? Criança que brinca com fogo faz xixi na cama, não brinca no fogo. Tá? Aqui, ó, não pode cortar a unha de noite. Não pode. Pai, corta aqui minha unha. Não pode cortar a unha de noite. Criança que corta a unha de noite tem pesadelo. Olha que idiotice. Olha que coisa idiota. Por que eu tô falando isso? Porque tem um monte de coisa que a gente fala às vezes assim, ó. A gente faz assim, ó. Tá com pressa. E não pode dar atenção ali para aquela criança que tá falando um negócio e aí tu cria uma desculpa idiota. Uma desculpinha idiota, assim. Não, eu não posso porque agora eu tenho que fazer tal coisa, não sei o quê. Quanta
crença limitante a gente coloca na cabeça da criança, porque a criança começa a fazer associações com esses troços. A criança ela não sabe entender direito o que é verdade, o que é mentira, o que está falando da boca para fora. Ela está entendendo algoritmos de como funciona o mundo, algoritmos de como funciona o mundo, direto, como funciona o mundo. Cada coisa que uma criança escuta um adulto falar, ela começa a somar um algoritmo de como funciona o mundo. Então a gente tem que cuidar as coisas que fala, assim, tipo, não, eu não posso dar atenção agora porque eu tô vendo aqui uma coisa importante aqui, ó, Cuidado, porque essa criança ela pode fazer uma leitura assim, mas então eu não sou importante. Ah, tá, não, aquele negócio lá é importante. Ah, tá. O meu pai ele não pôde fazer isso pra mim porque ele estava fazendo uma coisa importante, eu não sou importante. Vocês entenderam? A criança ela não consegue saber os graus de importância da coisa que a gente fala. E a gente fala uma coisa assim do nada e a criança pode dizer assim, porra, tá, não, então tudo bem, é que eu não posso me colocar no mesmo lugar de uma coisa importante, porque meu pai está fazendo uma coisa importante. Então eu vou ficar para depois, porque ele está fazendo uma coisa importante. Vocês entenderam o perigo? O perigo de detalhes do que a gente fala? Ser pai e ser mãe é muito fácil quando a gente não está nem aí, sabe? Nem aí. Aí é fácil ser pai e ser mãe. Ah, deixa que se crie. Deixa que o mundão crie. Aí quem estava nas lives de hoje, dos últimos dias de manhã, também já sabe, assim, né? Que deixa que o mundão crie. É mesmo? Tu vai deixar que o mundão crie. Então é difícil, né? Tá? Então tudo começou só pra falar que assim, ó, tu vai emagrecer? É isso mesmo? Tá. Tu pegou agora pra emagrecer? Então tu precisa de entendimento e de posicionamento. Tem que mudar, tu vai mudar como pessoa. Tu não pode chegar em casa e levar um monte de porcaria pra criança da mesma forma que tu sempre levou antes de entender o que tá entendendo. Tá? Não, tem que mudar. O jeito que tu oferta porcaria pra criança tem que mudar. As conversas sobre comida tem que mudar. Teu posicionamento sobre comida tem que mudar. Eles vão seguir querendo comer porcaria, coisa e tal? Não sei, mas isso aí é uma outra coisa, assim. Mas o teu posicionamento tem que mudar. Tu não pode ser a cirurgiã que dá um ponto ruim, não pode ser a arquiteta que faz uma casa ruim, e nem o engenheiro que faz uma ponte ruim pro filho. E se tu faz isso em casa, levando porcaria e dando a entender que isso é normal, tu tá sendo um mau pai, um mau cirurgião, um mau arquiteto, um mau engenheiro. Porque tu tá criando realidades com base num conhecimento que tu usa pra ti e não usa pra eles. Tá? Feito, combinado? Tudo certo? Façam bom proveito. Busquem significado nas minhas palavras. Espero que tenham gostado. Tudo de bom. Descansaremos. As lives das 5 da manhã já eram. Um beijo. Mas foi legal, né? Que momento mágico, né? Foi especial, né? Top demais. Beijo. Beijo, até mais.